Olá, meus amigos. O meu nome é João Batista. Hoje é domingo, dia 6 de junho de 2020. E já peço a vocês que curtam, compartilhem esse vídeo, que se inscrevam no canal se não forem inscritos ainda. É o seguinte, o que tem acontecido do último final de semana para cá é uma coisa muito grave. Acontece que no último domingo passado, nós tivemos manifestações de apoio ao presidente Jair Messias Bolsonaro e houve aquela invasão de pessoas que eu chamo de terroristas, ali vestidos de preto, com bandeiras denominado antifas, se dizendo antifas. São os mesmos black blocs que nós tínhamos aí em manifestações anteriores apoiando o PT na época, um pouco antes do impeachment da Dilma Rousseff, de 2013, mais ou menos até 2016. E até um pouco depois, já durante o governo Temer também, eles ainda agiram. São os black blocs. Pessoas que se vestem ali de preto, colocam, mesmo naquela época colocavam máscaras, porque na verdade eles não usam máscaras para se proteger de coronavírus. Eles usam máscaras para esconder as suas identidades. Então, desde aquela época, eles já usavam máscaras e já depredavam patrimônios públicos e privados, eles já agrediam pessoas, jogavam pessoas embaixo de caminhões, igual aconteceu. E isso tem acontecido de domingo passado para cá. No domingo passado, eles foram às ruas se dizendo antifascistas e com uma faixa enorme à frente, como um escudo, dizendo que somos pela democracia. É como se o PCC colocasse usasse uma faixa dizendo: somos contra o uso de entorpecentes e somos contra o tráfico de entorpecentes. E aí a polícia fosse lá combatê-los, e a grande imprensa, a extrema imprensa, soltasse uma matéria dizendo que a polícia estava combatendo as pessoas que são contra as drogas. Foi o que aconteceu domingo passado. Esses terroristas usaram umas faixas dizendo que eram pela democracia, pró-democracia, e começaram a depredar patrimônio, começaram a agredir pessoas, jogando pedras na polícia, jogando coquetéis Molotov. E quando a polícia foi revidar, foi para cima deles, a extrema imprensa já começou gritando que era a polícia atacando pessoas pró-democracia. Bom, isso durante a semana houve uma repercussão muito grande e o presidente Bolsonaro veio a público e disse que gostaria que as pessoas, os defensores, os apoiadores do presidente, não fossem às ruas neste domingo para evitar confrontos, deixasse que só esse pessoal ficasse lá nas ruas, se manifestando. É exatamente aí que está a gravidade da coisa. O objetivo dessas manifestações violentas, feitas por esses black blocs, que se denominam antifas, é exatamente tirar das ruas os manifestantes em apoio ao presidente Jair Messias Bolsonaro. O único tripé que resta, que segura ele no poder. Já tem Congresso, já tem STF, a imprensa nem se fala, a extrema imprensa nem se fala, todos unidos querendo tirar o presidente. Uns porque não estão conseguindo mais roubar, outros porque, como a imprensa que não tem mais dinheiro público injetado neles como eram em governos anteriores, e alguns revoltosos que mamavam nas tetas públicas, dizendo a imprensa que, inclusive, tinha torcidas organizadas. Eu não duvido que tenha. As torcidas organizadas sempre tiveram dinheiro dos clubes. Os clubes sempre injetaram dinheiro nas torcidas organizadas, até porque eles forçam
esses presidentes de clubes a darem dinheiro para eles. Eles chegam ali e colocam a faca na garganta mesmo, no sentido figurado, lógico, dizendo que se não derem o dinheiro, vão fazer quebra-quebra nos clubes, e fazem. Sempre eles extorquiram os clubes, essas torcidas organizadas. Mancha Verde, Gaviões da Fiel, aliás, todas as torcidas organizadas dos clubes brasileiros. E eu não duvido que tenha torcida organizada no meio dessa turba, porque eles estão sem dinheiro. Por que eu falo isso? Com a posse do presidente Jair Messias Bolsonaro, não sei se vocês lembram que antigamente tinha patrocínio de Caixa Econômica, Petrobras e normalmente mais da Caixa Econômica nas camisas dos clubes de futebol. Eram bilhões de patrocínio injetado nesses clubes anualmente. E parte desse dinheiro ia parar no bolso desses terroristas das torcidas organizadas, esses bandidos, que já teve vários casos de mortes em estádios, são bandidos. E parte desse dinheiro, até por uma extorsão que eles fazem aos clubes, ia parar no bolso das lideranças dessas torcidas. Lógico que uma grande parte é massa de manobra, são bandidinhos que estão ali, são convocados ali, ganham uns 30 reais, 40, e vai lá para fazer quebra-quebra. É os pão com mortadela que o PT sempre usou. Mas as lideranças desse pessoal é dinheiro, o interesse é dinheiro, não tem outro. É dinheiro, o objetivo principal é esse. Então, voltando ao assunto do esvaziamento das manifestações pró-presidente Bolsonaro, nesse domingo, até a pedido dele mesmo. Eu não sei se isso não foi um tiro no pé. Por quê? Porque agora esse pessoal vai todos os domingos para a rua para não deixar os apoiadores do presidente voltar para as ruas. E a imprensa vai estar sempre ali mostrando-se, dizendo que é pessoal democrático contra o presidente, querendo o impeachment do presidente, e é a única coisa que está faltando para que o presidente seja derrubado do poder. O povo, nesse caso, bem entre aspas, nas ruas, pedindo o seu impeachment. Não sei se vocês estão conseguindo me entender, mas tirando os apoiadores dele das ruas e ficando só esse pessoal, o que vai parecer que nós temos no Brasil? Nós temos o povo pedindo o impeachment. Nós não vamos ter mais o povo pedindo o apoio, apoiando o presidente. Nós vamos ter o povo, nesse caso, como eu já disse, bem entre aspas, porque isso daí não é o povo, são vagabundos terroristas que queimam a bandeira do Brasil, que não tem um pingo de patriotismo, queimam a bandeira do Brasil, eles agridem pessoas, eles depredam, eles queimam carros, eles atacam a polícia. Fazem de tudo, esses bandidos fazem de tudo. E escutem o que eu estou dizendo, esse pessoal não vai mais sair das ruas, vai ser todo final de semana agora, nas datas em que os apoiadores do presidente se manifestariam, eles estarão lá para evitar. E vão tomar as ruas. Por quê? Porque nós estamos nos acovardando. Nós que eu falo, nós que defendemos o Brasil, que defendemos a manutenção do presidente no poder. E isso vai encorajar, com o apoio da grande mídia, vai encorajar Rodrigo Maia, Alcolumbre, a oposição a derrubarem o presidente. Se não o fizerem via STF, se não o fizerem via STF, que eles estão loucos de vontade para fazer isso agora, já na semana que vem. Já nessa semana. Com esse julgamento ridículo de cassação da chapa, inclusive. Isso seria o ideal para eles. Cassação da chapa. Para o poder já ficar na mão dessa cambada de ladrões e corruptos que estão ávidos para voltar a nos roubar. Então, meus amigos, a situação é gravíssima. É gravíssima. Na minha opinião, eu acho que foi um tiro no pé termos recuado. O presidente ter pedido. Eu acho que o presidente não tinha que ter se metido, assim como ele não pediu para que fôssemos para as ruas, ele não tinha que ter pedido para que deixássemos de ir às ruas. Ele tinha que ter ficado na dele
e não se manifestado a esse respeito. Ah, mas poderia ter confronto, poderia ter mortes. Vou fazer o quê? Fazer o quê? Nós, apoiadores do presidente, já estávamos lá nas ruas, todo final de semana. Quem veio depois com violência foram eles. Esse pessoal de terroristas, vagabundos antifas, que se autodenominam antifas. Então, eu acho que a coisa está indo para o brejo. Se no próximo final de semana, independentemente de terroristas, de antifas, de black bloc nas ruas, nós não voltarmos em massa para as ruas, o presidente cai. Então vamos ficar atentos a esses julgamentos que terão essa semana, vamos ver o que vai acontecer. Eu até acho que o STF não terá coragem de fazer essa cassação da chapa, porque isso viraria uma guerra civil. Eu acho que eles ainda não perderam totalmente a cabeça, apesar de que muitos ali nunca tiveram. São outros bandidos vestidos de juízes. Mas, enfim, vamos aguardar o que vai se passar durante essa semana. Se, conforme correr, e for um resultado positivo, no próximo final de semana, se a gente não for em massa para as ruas, o presidente cai. E se o resultado for negativo, pior ainda. Aí teria que ir para a rua imediatamente após a decisão. Imediatamente, invadir Brasília. Imediatamente. A reação tem que ser imediata. Senão, o presidente não fica no poder. Então, eu gostaria que vocês entendessem a real situação, que realmente é grave e que se não tomarmos providência nós, o povo, porque se ficarmos esperando por militares defender a Constituição, eles não vão fazer. Eles não vão fazer, porque o próprio professor Olavo de Carvalho já declarou, já nos esclareceu sobre isso. Ali tem militares ali que vivem de amizade com o comunista Aldo Rebelo, para ter uma ideia do que se passa ali dentro. Então, a única coisa que tá ainda segurando o presidente no poder somos nós, o povo brasileiro. Mas vamos pedir a Deus que dê tudo certo e que essa semana transcorra tudo bem. Fiquemos todos com Deus e que tenhamos uma ótima semana.